Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu trouxe a minha análise em relação à prova do MPMG. Eu fiz a prova para assistente social e eu vou mostrar para você e vou falar um pouquinho o que eu achei dessa prova. Vamos lá? Então, pessoal, fiz a prova do MP hoje, vai sair o vídeo para você amanhã, mas eu tô gravando aqui no domingo mesmo, eu acabei de chegar e já resolvi gravar para você. Então, em relação à organização de uma forma geral, tá? Os fiscais, eles mostraram, né, o saco lacrado, deram as orientações, mas teve uma coisa que eu não gostei muito, era que a fiscal, ela era tão prestativa que isso às vezes até excedia, né? Então, perguntava se alguém queria ir no banheiro, ficava reforçando os avisos a todo momento. Eu acho que isso tira um pouco de concentração. Tirando isso, outra coisa que eu percebi é que estava explícito no edital e no comprovante de inscrição também foi falado. Tem que deixar as orelhas à mostra, mulheres prender o cabelo, homens com cabelo grande também tinham que prender para deixar as orelhas à mostra. Isso não foi respeitado, eles não pediram isso e tiveram outras candidatas que estavam com cabelo grande tampando as orelhas. Então eu entendo que desrespeitou uma coisa que estava no edital. Outra coisa que eu percebi é a gente que não estava com um saquinho transparente em relação à comida, e isso também estava explícito. Eu vi gente, isso é muito engraçado, né? Eu já queria deixar como uma dica para vocês. Toda vez que vê no edital que a comida é no saquinho transparente, não adianta pegar a barra de cereal e colocar dentro de um saquinho transparente sem tirar a embalagem. O saquinho transparente é justamente para tirar a embalagem, para não correr risco do candidato colocar alguma cola na embalagem, né? Mandar fazer uma embalagem ali com a cola. Então tem que tirar. Então não adianta você colocar um saco de biscoito com a embalagem dentro de um saco transparente. Você tem que abrir o biscoito e jogar o biscoito lá dentro. Ou levar numa vasilhinha que também precisa ser transparente. A lógica precisa ser essa. Então, de forma geral, tirando essas questões, né? A prova eu achei num nível muito tranquilo. Eu confesso que me surpreendi. Eu até falei isso no Instagram. A primeira prova que eu fui fazer sem estudar nada. Nada. Eu não abri a lei orgânica do MP, eu não abri a Constituição Estadual, o Estatuto do Servidor, a Lei 869, não abri lei de licitações, não olhei nada, nem de conhecimento específico, nem de conhecimento básico. Eu não fiz uma questão do Instituto Consulplan. Eu fui com o que eu tinha mesmo, muito no intuito de gravar esse vídeo para vocês. Eu até confesso que eu pensei em não ir, porque eu tô muito cansada, tá um batidão muito pesado pra mim. E aí eu recebi gente falando: tá aí, já tô esperando sua análise, Peguei e fui, falei, vou com a cara e com a coragem. Acordei passando mal, num sono, e fui fazer essa prova. E que bom que eu fui, eu me surpreendi positivamente. Eu não sei qual é a percepção que vocês tiveram, eu quero muito saber, inclusive. Tentei dar uma olhada nos grupos, abri enquete lá no Instagram, porque eu não achei o nível da prova difícil. Inclusive, eu achei o nível da prova do último final de semana da Câmara de Contagem mais acima do que o desse. Não sei se é porque o português eles pegaram um pouco pesado, mas eu achei essa prova do MP muito tranquila, principalmente por ser MP. Eu achei uma prova mais tranquila do que o TJMG. Eu achei que a prova conseguiu contemplar bem, parte de português super tranquila, só teve uma questão que era puramente de interpretação de texto mesmo, de resto sempre tinha um pouquinho de morfologia, um pouquinho de sintaxe ali no meio, né, concordância, reescrita. Eu achei bem tranquila a prova. A primeira prova que eu fiz, né, eu cheguei, olhei, bati o olho na redação e já fui fazer a prova de noções de gestão pública. Eu me surpreendi, das 5 questões eu soube fazer 4 com tranquilidade. E a última vez que eu estudei noção de gestão pública foi pro concurso do MPU, se eu não me engano, foi em 2018. Então, assim, de fato, eu tô com pouco conhecimento, porque depois eu não revisei mais. Achei muito tranquila. Só a última questão que, de fato, eu não sabia a resposta. Quando eu cheguei na outra parte, não caiu nada de ética, né? Achei isso um ponto interessante. Normalmente eles colocam pelo menos uma questão de ética. Talvez venha para nível médio, para nível superior não veio.
Aí quando chegou na parte, depois veio legislação estadual e institucional do MP, super tranquilo também, mesmo naqueles pontos que eu não tinha conhecimento da lei orgânica do MP, por associação eu consegui marcar a resposta. Eu não sei, né, gente, depois eu queria ouvir outras opiniões, né, no caso, ler opiniões de vocês, mas eu vi alternativas tão esdrúxulas que não podia ser nenhuma outra se não fosse aquela. Eu achei uma coisa assim, meio desconexa. Eu não sei qual questão, eu não peguei aqui para falar antes, para olhar, eu não olhei antes para poder falar, mas teve uma questão que eu não sei se foi de direito constitucional ou se foi de lei orgânica, que eles estavam falando muito assim, uma afirmativa está errada, duas assertivas estão erradas, 3 assertivas estão erradas, todas as assertivas estão erradas, mas só tinha 3. Então a letra C e a letra D ficou com a mesma resposta. Então assim, eu achei até um pouco mal elaborado, né? Poderia ter colocado todas estão corretas e todas estão incorretas. Então ficaram duas alternativas, a C e a D, falando da mesma coisa. Não sei se isso vai ser objeto de recurso depois, mas eu acredito que vai ser. De toda forma, ficou incoerente. Tirando isso, direito constitucional e administrativo achei interessante porque abarcou bem, pegaram vários e vários pontos, não foi um ponto só, estava bem diversificado. Achei interessante que na 14133 não cobraram licitação, cobraram contrato, né? A gente sempre fala nova lei de licitação, mas na verdade é a lei de licitação e contratos administrativos. Eles cobraram contrato, não cobraram licitação. Essa é uma parte que eu achei diferente, né? Até então, acho que é o segundo concurso que eu vejo que eles vão para a linha do contrato e não para a linha de licitação. Na parte de noções de direito, foi a parte que eu tive um pouco mais de dificuldade, porque tem bastante tempo que eu não tenho contato também com o direito, e com o constitucional e com o administrativo, e eu sei que sempre muda, mas deu para fluir bem, colocou um pouquinho lá de uma questão, acho que de poder de polícia, que estava tranquilo, na verdade numa alternativa, falou um pouquinho de atos, deu para caminhar bem, eu sinto que deu para caminhar bem. E no conhecimento específico, cobrou muita parte de teoria de serviço social, da parte inicial da minha área, cobrou. No serviço social normalmente é sempre dividido, né? Uma parte que é mais conceitual, uma parte mais voltada para a prática, que aí tem a ver com as legislações sociais. E aí eu percebi que cobrou muito dessa parte conceitual, de fundamentos, da história, a origem, capital, umas coisas que eu particularmente eu não gosto muito de estudar, eu gosto mais da parte prática. Então eu tive que ter muita cautela, questões grandes, enunciados muito grandes, né? Eu acho que isso prejudica um pouco. Todo enunciado é como se fosse quase um texto, e aí você vai tendo que ler e tem que voltar, porque você perde alguma coisa. Muitos enunciados que sinceramente não precisavam ser lidos, eu fiz só o enunciado e as perguntas, e depois eu li o texto só para ver se era aquilo mesmo. Acho que assim é mais fácil e cansa menos, corre menos risco de você confundir. Então é até uma dica que eu dou para quem quiser fazer dessa forma. Eu costumo fazer assim. Então eu pego, tem um texto gigante, eu leio primeiro ali só aquela perguntinha para ação e vejo as alternativas. Se eu conseguir responder, eu respondo e depois eu leio o texto. Mas pelo menos para ter dimensão do que se está falando, e aí você já molda o olhar também para poder achar no texto o que você precisa. É muito mais vantajoso, eu entendo que dessa forma dá para fluir bem. E eu fiz assim, foi super tranquilo. Parte de legislações, muito tranquila. Tem uma questão, e depois eu vou fazer questão de conferir que para mim não tinha resposta certa, para mim estava tudo errado, então eu vou dar uma conferida nela, mas de modo geral fluiu bem. Agora a redação, né? Gente, redação, a mesma coisa que eu falei no concurso da Câmara de Contagem, eu vou falar agora. Um tema muito geral, né? Um tema falando sobre crimes cibernéticos e criança e adolescente, né? Acho que é prevenção e combate a esses crimes digitais. Sinceramente, eu não gosto de fazer redação assim. Redação de tema de atualidades eu não gosto de fazer, porque tudo pra mim é mais do mesmo, tudo é que a gente ouve todo dia, que todo mundo já fala, é a mesma argumentação, e a banca, eu acho que, eu não tô enganada, colocou
4 textos motivadores. Meu Deus, que cansativo! 4 textos motivadores que falavam um pouquinho da CF, um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, um texto falando de denúncias do próprio MP e uma tirinha, né? Não é charge, não, uma chamada de uma notícia. E aí, já os textos falavam tanto que você já não tinha o que falar. Eu não gosto de fazer redação assim, eu não me sinto confortável, porque eu entendo que tudo que eu tô falando é mais do mesmo. Da mesma forma que eu falei lá da Prefeitura de Contagem, eu falo agora. Eu entendo que esse tema de redação é tema de Enem, ou então é tema de você cobrar no nível médio, mas no nível superior você pode cobrar de acordo com a área de formação da pessoa. Eu acho que faz muito mais sentido. Eu acho que quando eles colocam esses temas genéricos, isso tem a ver com os corretores que eles vão ter que pagar, né? Porque aí pode pagar corretores que dão conta de fazer o mais genérico, e se você faz voltado por área, minimamente você precisa ter ali alguém que domine aquela área para saber se você está tendo uma competência técnica, né? Então eu entendo que isso pode ser mais dispendioso para a banca, mas de toda forma eu não acho legal cobrar dessa forma. Consegui escrever bem, a última palavra ficou espremidinha, porque realmente eu sempre faço as 30 linhas, é impressionante, sempre faço 30, se forem 35 eu acabo fazendo 35, eu escrevo muito, eu consigo conectar bem as ideias e fluir, mas eu tava tão cansada que eu fiz as 30 linhas ali, mas eu sei que eu não dei meu melhor, mas também tá bom, né? Fui lá fazer a prova, é o que importa, o vídeo tá gravado, de forma geral eu gostei, me surpreendi positivamente. Eu espero, pelo que eu fiz ali na prova, que eu vou ter uma pontuação legal, melhor até do que de Contagem, acredito. Posso estar redondamente enganada, né? Pode vir um desastre. Mas, sinceramente, eu acho que não. Acho que eu vou ter conseguido acertar muitas questões, pelo que eu consegui produzir, tanto no português, quanto na parte de legislação, a parte de conhecimento específico também. E no mais é aguardar, né? Não tem o que fazer. De toda forma, também esse não é meu concurso de foco. Eu fiz esse concurso para poder trazer conteúdo para vocês, para entender como é que o Instituto Consulplan ia cobrar. Ah, tem uma questão só que eu quero comentar da parte de conhecimento e serviço social, que veio cobrar coisa do assistente social na área da habitação, cobrou uma outra questão de um plano, não sei o que, neonatal, uma coisa super específica, um plano de triagem do acompanhamento neonatal. Gente, eu achei isso um absurdo, ter cobrado algo tão específico numa prova que é tão ampla e tão genérica, do assistente social que vai trabalhar no MP, né, e cobrou uma coisa dentro da legislação de saúde totalmente específica lá dentro da parte neonatal. Não gostei. Na parte da habitação, achei que foi muito específico também o que foi cobrado em relação ao assistente social na habitação, e de forma geral o restante deu para fluir bem. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, principalmente você nível médio, para eu saber como é que foi a prova. Se você gostou, não esqueça, deixa aí o seu like.